Nesta compilação, trago-lhe 3 vídeos de pessoas importantes ou famosas, mas é algo diferente. Conto-lhe isso na forma de uma adivinhação, e você, no meio do caso, pode decidir ou pode me deixar aqui nos comentários de qual personagem estou falando. Bem-vindo novamente a Retratos Revelados, este jogo onde vou testar o seu conhecimento sobre celebridades. Vou desafiar você a adivinhar quem é a pessoa misteriosa por trás das pistas que vou dar. Desde estrelas de cinema até figuras esportivas e personalidades da música, gente famosa. Então prepare-se para testar suas habilidades de educação e conhecimento cultural. Vamos começar. Em algum ponto, a vida desta criança estaria marcada desde o início pela necessidade de obter cada vez mais. Nasceu em Nova York em 14 de junho de 1946. Seu pai, a quem chamaremos pelo primeiro nome, Fred, era um homem bem-sucedido, dedicado ao negócio imobiliário, e nosso amigo nasceu e foi criado em um bairro do distrito de Queens, chamado Jamaica. Ele foi o quarto de 5 irmãos, e vários deles tiveram uma carreira destacada, mas nenhum chegou ao nível deste jovem. Um garoto que, poderia-se dizer que desde o berço, entendeu que se alguma vez lhe ocorresse sonhar grande, precisaria de 2 coisas, dinheiro e poder. E seu referencial foi, como não, seu pai. Desde a década de 1920, Fred, que era o nome do pai, havia construído toda uma série de moradias nos distritos de Queens e Brooklyn. E até 1940 já havia construído não centenas, mas milhares de prédios de apartamentos, principalmente na área de Brooklyn, aproveitando um programa de empréstimos federais. Mas não apenas em Brooklyn, ele também expandiu sua empresa para a Virgínia e Pensilvânia, onde construiu mais moradias, mas desta vez para o pessoal naval e trabalhadores dos estaleiros. Ele estudou na Academia Militar de Nova York, um internato privado. Também na Universidade de Fordham e na Escola Whiteton de Finanças e Comércio da Universidade da Pensilvânia. Obteve bacharelado em economia. Ele nunca chegou a exercer a carreira militar, porque durante a Guerra do Vietnã foi diagnosticado com esporões ósseos, uma patologia nos ossos do pé que o isentou de se alistar no exército. Assim, logo após se formar, ele começou a trabalhar em tempo integral no negócio de seu pai como administrador. Em 1974, ele era presidente de um conglomerado de corporações e associações da família, o que dissemos antes, dinheiro e poder. Os empreendimentos imobiliários da família em Nova York, Ohio, Virgínia, Norfolk e Cincinnati receberam várias reclamações durante a década de 1970, todas por discriminação racial, algo que parece persegui-lo até hoje. Em 1973, pai e filho foram processados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por violar a Lei de Moradia Justa. Foi apresentada uma contradenúncia de $100 milhões e tudo foi resolvido 2 anos mais tarde, em um acordo que não obrigou os mega-empresários a admitir sua culpa. Assim, durante a década de 80, o negócio se expandiu enormemente, em grande parte graças ao talento para os negócios do nosso amigo. Investiu em cassinos e hotéis, até um serviço de transporte aéreo e em uma torre que leva seu próprio sobrenome. Pois você deve saber que hoje mesmo sua imagem é de um herói para muitos e de um vilão para outros. Porque se tem algo em que ele é habilidoso, é em fazer com que falem dele. E talvez ele chegou onde está hoje por causa daquela ideia de que não existe publicidade boa ou ruim, só existe publicidade. Durante a década de 90, com uma forte recessão atingindo duramente os Estados Unidos, o império que ele havia construído começou a vacilar. E mesmo que tenha sido um golpe duro, a ambição não o abandonou. Ele tinha um plano supremo e não hesitaria em levá-lo adiante a qualquer custo. Mas nem tudo que brilha, evidentemente, é ouro. Durante a feroz recessão norte-americana dos anos 90, sua empresa sofreu as consequências de má gestão e teve que declarar falência em 91. No entanto, tempo atrás, em 77, ele se casou com uma modelo tcheca de nome Ivana Selnikova, com quem teve 3 filhos. Em 91 se divorciaram e em 93 casou novamente, desta vez com Marla Maples. Mas falência no nível em que ele se movia obviamente não significava pobreza.
Este homem é multimilionário. De 1996 até 2015, foi dono dos concursos de Miss Universo. Ele também foi um painelista recorrente no programa de notícias de perfil conservador Fox Friends. A exposição e as câmeras pareciam ser a sua praia. Ele teve seu próprio programa de televisão no qual o prêmio era se tornar um empresário de sucesso. Chamava-se, a propósito, O Aprendiz, e em 2004 foi um grande sucesso na National Broadcasting Company, com mais de 20 milhões de espectadores durante a transmissão da primeira temporada. No entanto, os negócios do nosso protagonista estavam em risco, e é que em 2004, sua empresa de hotéis e cassinos resorts declarou falência depois que várias de suas propriedades acumularam dívidas inimagináveis. A mesma empresa, rebatizada como Entertainment Resort, faliu mais uma vez em 2009. Mas o que acabaria por acontecer, sua presidência nos Estados Unidos da América, estava em seus planos desde muito antes. E é que nos anos 2000 e 2015, ele havia aberto um comitê exploratório para avaliar suas possibilidades presidenciais, mas, em um primeiro momento, a verdade era dura. Não tinha apoio nenhuma imagem capaz de competir contra George W. Bush ou Barack Obama. E com isso que acabei de te contar, já é quase certo que você sabe de quem estou falando. Se for assim, pare aqui e desça até os comentários para me dizer em que momento você percebeu. E é que ele é o homem do momento, talvez uma das personalidades mais polêmicas dos últimos anos. Isso mesmo, estou falando do magnata Donald Trump, o ex-presidente que neste momento está tentando ser presidente novamente. Mas bem, chegaremos a isso agora. O que realmente não pode ser discutido é que ele era uma personalidade famosa. As pessoas sabiam quem era Donald Trump, graças à televisão e à sua personalidade combativa e direta. De modo que pouco a pouco começou sua campanha política. À medida que a administração democrática de Barack Obama ganhava força na mídia, Trump decidiu se tornar visível com uma arma infalível, a crítica. Como convidado da Fox News e através do Twitter, começou a se perfilar como um candidato à presidência pelo Partido Republicano. Ele tornou oficial no ano de 2015 com uma coletiva de imprensa na já famosa Torre Trump e fez isso ao seu estilo, com uma primeira frase que ficaria na história. Quando o México envia seu povo, eles não estão enviando os melhores, eles não estão enviando você, eles não estão enviando você. Eles estão trazendo esses problemas para nós. Eles estão trazendo crimes, são estupradores e alguns... E assim propôs seu projeto de construir um muro entre ambos os países, muro que deveria ser supostamente financiado pelo México, já que era a origem do problema. A campanha foi acidentada, mas estava ganhando popularidade e recebia apoio de grupos conservadores e de direita, principalmente graças à sua política anti-imigração, sua política racista. Que, por outro lado, o Partido Democrata enfrentou Trump com uma experiente Hillary Clinton, e ambos os candidatos se confrontaram em 3 debates televisivos. Quase todas as pesquisas apontavam Donald Trump como perdedor, mas por uma diferença ajustada que não era suficiente para tranquilizar as fileiras democratas. Já no 8 de novembro do ano 2016, o empresário midiático e estrela da polêmica conseguiu a vitória. Recebeu 306 votos eleitorais contra 232 de Hillary Clinton. Já tinha o máximo poder ao qual uma pessoa poderia aspirar. Também havia perdido e recuperado sua fortuna não uma, mas várias vezes. E soube também ler o descontento da população norte-americana, que buscava uma palavra forte e definitiva sobre temas candentes. A pergunta que todos faziam era: o que vai acontecer agora? E bem, em 7 de dezembro, a revista Time nomeou Trump como a pessoa do ano. Em 13 de dezembro, ele foi nomeado pessoa do ano pelo Financial Times. E em dezembro de 2016, a Forbes classificou Donald Trump como a segunda pessoa mais poderosa do mundo, depois de Vladimir Putin. Mas suas declarações incendiárias, que eram comemoradas por um setor da população, geraram uma forte rejeição no outro, e não ficou apenas na rejeição.
Manifestações massivas e uma escalada de violência nas ruas eram notícias diárias. Seu vínculo com a extrema-direita, sua recusa em condenar organizações como o Ku Klux Klan e outras, o transformaram em um dos governantes mais excêntricos da história do país. E o final de seu mandato também foi cercado de escândalos e teorias da conspiração que todos consideram resolvidas, embora a verdade seja que nem todos estão seguros da versão oficial. Recusou-se a reconhecer a vitória de Joe Biden e foi acusado de manipular as autoridades eleitorais. Foi submetido 2 vezes a impeachment, algo inédito na história política dos Estados Unidos, que nunca esteve longe, é claro, dos escândalos. Tudo indica que durante sua estadia na Casa Branca, Trump teria desembolsado uma grande soma, $130 mil, para Michael Cohen, advogado e homem de sua total confiança. Mas talvez você esteja se perguntando por que isso foi um problema? Pois porque ele é acusado de ter autorizado sua empresa a falsificar os registros dessa transação. Mas enfim, a pergunta importante é por que isso? Bem, porque esse dinheiro estava destinado a ocultar o fato de que ele teria pago a uma atriz não pelos seus serviços profissionais. E é assim que Donald Trump enfrenta a possibilidade de ser condenado a 4 anos de prisão e ver sua carreira política complicada, embora vejam que panorama mais estranho. E digo isso porque se ainda ganhasse as eleições em novembro, ainda poderia governar da prisão. Olhe atentamente para este rosto e observe a qualidade da fotografia. Você percebe que é antiga, certo? Não sei qual é a sua idade, você que está me ouvindo, mas certamente você tem fotos antigas. Até nas imagens digitais, nota-se que elas têm alguns anos. Certamente essas fotografias trazem lembranças, histórias completas de uma época específica. Agora deixe-me fazer uma pergunta. Um século pode ter um rosto? O século XX, por exemplo, muitos colocariam o rosto de Einstein, ou de Hitler, ou de Elvis, e todos estariam certos, mas não precisa ser tão extremo. Até as décadas podem ter um rosto, e este rosto que você está vendo poderia ser facilmente o rosto dos anos 90 e dos 2000. Você reconhece? Bem, olha, vamos jogar algo, só me deixe te dizer as regras e começamos. Vou te contar a história da pessoa nesta fotografia. Estará cheia de pistas e talvez você adivinhe quem é antes de eu te dizer. Se você fizer isso, deixe nos comentários em que minuto do vídeo você descobriu e qual foi a pista que te deu a resposta. Agora sim, vamos começar. Embora tenha triunfado nos e a partir dos Estados Unidos, ele não nasceu neste país. Muitos nem sequer percebem, e vamos concordar, a ninguém... Importa muito isso também. Todos nós o conhecemos. Então tenham certeza de que estamos falando de alguém que não irá decepcioná-los. Nosso herói nasceu no dia 17 de janeiro do ano de 1962, na cidade de Newmarket, em Ontário, no Canadá. Este jovem que vemos tão alegre era o mais novo de 4 irmãos. Sua mãe, chamada Kaylin, era dona de casa. Seu pai, chamado Percy, era contador, mas o que ele mais gostava era de tocar saxofone. A mãe deste jovem sofria de problemas de saúde crônicos, ou seja, não havia cura. A família tinha que viver com isso. Da melhor maneira possível, uma luta que recaía principalmente sobre os ombros de Percy. Assim, em meio a esse ambiente tenso, o garoto passava muito tempo trancado em seu quarto. Era muito pequeno, 7 ou 8 anos ou menos. Ele não tinha com quem brincar e seus pais, como te disse, tinham seus próprios problemas. Por ser estranho, ele não tinha amigos, então inventou 2. A televisão, que o tirava da realidade e mostrava mundos e personagens que pareciam infinitos. E claro, o espelho. Nele, ele podia se ver, caracterizando os personagens que o impactavam. Uma diversão que para outros seria algo que o manteria entretido por alguns minutos, mas para ele se tornou um jogo apaixonante. Acreditava ter talento e quando tinha apenas 10 anos, enviou seu currículo para os produtores do Carol Burnett Show, uma comédia de esquetes americanas que era transmitida pela Columbia Broadcasting System e que contou com 279 episódios, mas infelizmente não teve sorte.
Naquele momento, ele pensava que sua vida era bastante triste, sem possibilidades de oferecer um caminho para conhecer o mundo e encontrar seu lugar como artista. O que ele não sabia naqueles anos iniciais era que as coisas iriam piorar muito em breve. Esta futura estrela chegou à adolescência e a situação que era, poderíamos dizer, bastante cinza, ficou ainda mais negra, mais escura. Seu pai perdeu o emprego e a família foi obrigada a se mudar de Newmarket para um bairro suburbano de Toronto. Mas não foi a primeira mudança e nem mesmo foi para uma casa, não tinha os meios para alugar uma. Eles partiram em um carro acampando em uma barraca de camping. Eles eram verdadeiros sem-teto. Essa situação o obrigou a abandonar a escola aos 15 anos e conseguir trabalho como zelador. O que lhe pagavam era apenas decente, o suficiente para ajudar a família a se manter. E já sabemos como é a adolescência e a situação teria irritado qualquer um. Mas nosso amigo ficou furioso, mas não contra seu pai, a sociedade ou a doença de sua mãe. Na verdade, ele não sabia contra quem estava direcionada sua frustração e sua raiva. Ele tinha que desabafar de alguma maneira. Poderia ser através da violência ou de uma má atitude, mas sua escolha foi muito diferente. Ele teve sua primeira grande oportunidade na comédia logo depois que sua família ficou sem casa. Ele conseguiu um número de stand-up no Juke Jocks Comedy Club em Toronto. Mas o que poucos sabem é que nessa primeira apresentação, o público vaiou de tal maneira que ele teve que abandonar o palco. Claro que ele não desistiu, caso contrário, não estaríamos hoje falando dele, evidentemente. Conseguiu uma segunda oportunidade e apresentou um número mais de acordo com os gostos do público. Isso sim, intercalando sua personalidade única até que pouco a pouco o público se afeiçoou a ele. Ele tinha 16 anos, mas seu carisma não passava despercebido. O que começou como uma saída para a frustração permitiu que ele, no ano de 1979, renunciasse ao seu cargo como zelador. Começou a ganhar a vida como abridor de shows para comediantes consagrados como Rodney Dangerfield e Buddy Hackett. Ele estava se tornando realmente bom, mas precisava dar o próximo passo, algo que não poderia acontecer em seu Canadá natal. Antes, deixe-me dizer que com apenas 19 anos, ele se mudou do Canadá para Hollywood. Ele já tinha tido uma intensa experiência no palco, atuando ao vivo, mas queria algo mais. Ele queria tocar aquele mundo que o havia mantido seguro durante sua infância. Ele queria cinema, queria televisão. No início da década de 1980, conseguiu pequenos papéis em comédias como Finder Keepers e Once Bitten. Era um caminho difícil. Ele tinha que começar de baixo, mostrar seu talento, fazer contatos. Aos 19 anos, todos estamos cheios de energia. Embora nem todos nós tenhamos essa energia maníaca que caracterizou este personagem, então foi no início da década de 90, quando ele começou a fazer aparições mais ou menos regulares em um popular show de comédia chamado In Living Color. Este show foi um trampolim para muitos nomes icônicos das últimas décadas, como Jamie Foxx ou Jennifer Lopez, para que você tenha uma ideia. Mas o nome que nos interessa é outro, o jovem canadense que tinha um estilo tão intenso quanto único e que seria uma das maiores estrelas da comédia dos anos 90 e 2000, nada mais, nada menos que Jim Carrey. Agora sim, tudo o que eu estava falando anteriormente faz sentido. E este é o momento em que você pode pausar o vídeo e correr para os comentários e me dizer em que minuto você percebeu de quem eu estava falando. Pronto? Bem, vamos prosseguir com o tema. O sucesso na televisão o encorajou a mais. Ele já era um rosto familiar em todos os lares dos Estados Unidos. O próximo passo, o definitivo, era o cinema. E sua primeira oportunidade viria de um projeto tão extravagante quanto ele mesmo. Um filme delirante de aventura onde ele interpretaria um detetive particular de animais de estimação, Ace Ventura, detetive de animais de estimação. Se você tem a minha idade, certamente cresceu com este filme.
Neste e também no próximo Dumb and Dumber, que em muitos lugares ficou conhecido como Debbie e Lloyd, Carrie faz uma exibição de expressões faciais, acrobacias estranhas e um trabalho de mímica completamente exagerado, algo que nunca tinha sido visto na tela a esse extremo. Em Debbie e Lloyd é evidente a constante homenagem a outro comediante histórico, o grande Jerry Lewis, algo que fez com que seu trabalho se conectasse não apenas com as novas gerações, mas também com os espectadores da velha escola, aqueles que lembravam com carinho programas como Os Três Patetas ou o próprio Charlie Chaplin. Seu próximo estrelar foi um filme revolucionário em sua época, que também, se você é da minha idade, certamente cresceu com este. Você sabe de qual estou falando, A Máscara, combinado com suas habilidades físicas para o absurdo e a integração quase perfeita entre Computer Graphics Imagery e imagem real. Com uma jovem Cameron Diaz e com um enredo adaptado a um quadrinho sangrento do qual toda a violência explícita foi removida. A Máscara foi um sucesso imediato, um sucesso estrondoso. Por sua atuação nesse filme, recebeu a primeira de várias indicações ao Globo de Ouro. Pois Jim ganhou 2 Globos de Ouro, mas nenhum deles como comediante, e sim por seus papéis dramáticos em O Show de Truman e O Homem na Lua. Neste último, um filme biográfico de 99, Jim interpreta Andy Kaufman, um comediante que realizava atos tão distantes do que se considera comédia, que sofreu rejeição e assédio da imprensa e do público. Talvez lembrando de sua primeira apresentação, onde foi vaiado até ser forçado a fugir, Carrie se envolveu no personagem com o mesmo método dos grandes atores de caráter, vivendo na pele de seu personagem, mesmo quando não estava diante das câmeras. Exigia que o chamassem de Andy no set e não tirava as roupas de seu personagem. Por outro lado, 3 anos antes, em 96, Carrie ganhou $20 milhões por seu papel em O Pentelho. Segundo informações, essa foi a maior quantia inicial ganha por um ator de comédia naquele momento, claro. Sem dúvida, ele percorreu um longo caminho desde as lutas de sua infância. Seu estilo único como comediante é exagerado e extravagante. Deve-se dizer, não agradou a todos e recebeu críticas duríssimas ao longo de sua carreira. Não foge do humor escatológico e até grosseiro, mas seus papéis dramáticos estão à altura de um verdadeiro ator de caráter. A carreira de Jim Carrey já passou do seu ponto mais alto, isso sim tem que aceitar. No ano de 2015, sofreu um revés pessoal que afetou negativamente sua carreira. Foi quando Catriona White, que era sua namorada naquele momento, tirou a própria vida ingerindo uma overdose de medicamentos. A família de Catriona apresentou uma ação contra ele, acusando-o de ter fornecido os medicamentos e de ter gerado um clima de opressão e violência psicológica dentro do relacionamento que teriam desencadeado a trágica decisão de sua namorada. Carrie, por outro lado, apresentou uma contradenúncia na qual assegurava que tudo se tratava de uma manobra da família para obter dinheiro à sua custa. Finalmente, um juiz deu-lhe razão e tudo voltou ao normal, ou quase ao normal. E eu te digo isso porque se as estrelas de cinema conseguem escapar do escândalo, sempre haverá conspirações à espreita, porque tudo começou no ano de 2014, quando Jim dava uma entrevista no programa do Jimmy Kimmel. Apenas senta-se. Carrie coloca suas mãos em forma de triângulo e acusa o apresentador de fazer parte da seita Illuminati, desafiando-o a dizer que não sabe do que está falando. Há aqueles que afirmam que após esse desafio aberto lançado por Jim, sua carreira despencou e que a morte de sua namorada foi parte do aviso que recebeu por parte da elite. Agora mesmo você pode encontrar muitas páginas que afirmam que aquele momento desconfortável entre Jim Carrey e o apresentador foi apenas uma piada para promover seu próximo filme, a sequência de Debbie e Lloyd.
Embora em nenhum deles tenha explicado o que esse gesto e a alusão aos Illuminati têm a ver com a trama, mas ainda assim mais calmo e ponderado, um pouco mais espiritual, Jim conseguiu reavivar sua carreira. Da mesma forma, o garoto canadense que vivia em uma barraca e que teve que deixar a escola aprendeu muito no caminho. Os anos em que o dinheiro, ou melhor, a falta dele, era seu maior problema, ficaram muito para trás. E a propósito disso, ele disse recentemente o seguinte: gostaria que todas essas pessoas que acreditam serem felizes por não terem dinheiro tivessem muitos milhões. Então entenderiam que a felicidade e o dinheiro não têm nada a ver? Antes de começar, quero fazer um pequeno aviso, ou digamos esclarecimento. Isso vai ser muito fácil para alguns de vocês, essa revelação, e muito difícil para outros. Vamos falar de um dos rostos que mais provocou paixões instantâneas, mas com uma pequena armadilha, porque não é nenhum dos nomes que virão à sua mente se você pensar nos últimos anos. E isso torna este jogo bastante interessante. Então, se puder, descubra de quem estou falando, e lembre-se de me deixar os tempos em que adivinhou nos comentários. E também me diga o que você acha deste novo tipo de vídeo que acho que ninguém mais está fazendo. Nosso mistério de hoje nasceu no dia 19 de novembro do ano 61 em Fairfield, Connecticut. Sua mãe, Susan Jordan, havia sido atriz em sua juventude, mas se dedicava a dar aulas de inglês. Harry, seu pai, também era professor, mas de matemática. Fairfield é um lugar tranquilo, por isso sua adolescência foi bastante típica naqueles anos. Em casa eram 4 irmãos, uma família católica, tudo bastante normal, muito americano. No entanto, seus pais se divorciaram no ano de 76 e em 79 ele se formou no ensino médio. Susan se foi e Harry teve que cuidar dos 4 filhos, uma tarefa que ele cumpriu, mas não escondia o estresse que todo esse trabalho lhe causava. Estudou jornalismo na Universidade de Connecticut e prosseguiu seus estudos na Universidade de Nova York. Os estudos estavam indo bem, mas ele estava longe de casa, tinha necessidades e, para conseguir algum dinheiro extra, começou a se apresentar em castings para comerciais de televisão, conseguiu protagonizar alguns para empresas importantes como, por exemplo, Burger King. O fato é que, de qualquer forma, conseguiu alguns e não parou por aí, conseguiu um papel na novela At the World Turns. Em português seria Enquanto o Mundo Gira. Faltavam então apenas 6 meses para se formar quando decidiu que não queria ser jornalista. O futuro estava na atuação. Então ele abandonou a universidade depois de conseguir sua estreia no cinema pelas mãos do diretor George Cukor no ano de 81. O diretor, já veterano naquela época, havia filmado clássicos como Minha Bela Dama com Andrew Hepburn e aquele filme Rich and Famous seria sua última fita. Mas as instruções do diretor seriam: não atue, atue menos, ainda menos, na verdade não faça nada. Algo que poderia ser obviamente ofensivo para qualquer ator, mas ela não levou para o lado pessoal, de fato adotou isso como uma de suas marcas pessoais. E não é que ela fez da inexpressividade um estilo, nada disso. Mais longe Da realidade. É que ela simplesmente decidiu não atuar diante das câmeras, mas ser o mais natural possível. Depois dessa primeira experiência, sua carreira decolaria. Foi a despedida do astro do cinema George Cukor e o nascimento de outro. Os anos 80 foram então o boom das comédias românticas. Atrizes como Goldie Hawn e atores como Chevy Chase faturavam milhões e o público estava ansioso para fazer algo que só agora tem nome, o famoso shipping ou shippeo. Qual ator faria melhor par com qual atriz? A indústria estava muito atenta a esses detalhes. Os casais com química eram uma mina de ouro, e até as revistas de coração lançavam pesquisas para sondar as preferências do público potencial. Mas a nossa personagem teve uma honra pouco comum, uma honra que se refletiu no apelido que os meios de comunicação lhe deram, a Noiva da América. Porque o fato é que com o apelido ela se tornou uma das mais temidas por um ator ou atriz, o estereótipo. Chamou a atenção imediatamente, era uma beleza clássica, mas com um carisma muito pouco comum na época. Teve um pequeno papel no icônico Top Gun, mas seria outro papel que marcou fortemente, não sua vida profissional, mas pessoal. Foi durante as filmagens de Viagem Insólita em 1987, uma comédia de ficção científica na qual um grupo de pessoas é reduzido de tamanho em uma cápsula para ser injetado em um coelho.
Lá, ela conheceria quem seria o par perfeito, o ator Dennis Quaid. O namoro aconteceu ao mesmo tempo que sua consagração no filme, que ela protagonizou ao lado de Billy Crystal. Há uma cena desse filme que é usada até hoje como meme ou sticker de WhatsApp. Nela, a vemos atuando em uma cena muito forte de contexto na mesa de uma cafeteria, fingindo uma alegria, poderíamos dizer. Os filmes continuavam um após o outro e sua vida parecia ainda mais ideal do que seus papéis. Ela e Dennis pareciam feitos para ficarem bem juntos, um dos casais mais queridos do ambiente lá pelos anos 90. Eles se casaram em 91 e seu filho Jack nasceu em abril de 92, mas toda essa perfeição desabou como um castelo de cartas. Um terceiro apareceu e varreu tudo o que se acreditava e esperava de alguém que parecia tão perfeita por fora quanto por dentro. E isso aconteceu no mesmo momento em que ela decidiu dar uma guinada em sua carreira e deixar de lado, pelo menos por um tempo, as comédias românticas. E foi durante as filmagens de um drama chamado Prova de Vida que ela teve, dizem, um amor à primeira vista, amor que acabou com seu casamento. Foi um golpe duríssimo para nossa protagonista, e como se isso não fosse suficiente, ela carregou toda a culpa e todos os adjetivos, nenhum deles muito bonito, deve-se dizer, mas tiveram que passar para que seu lado da história fosse conhecido, porque naquela época a carreira de Dennis estava se apagando e seus problemas com substâncias ilegais haviam começado muito antes. Depois se soube que Dennis, além de seu problema com substâncias viciantes, era um infiel crônico. O casal perfeito entre o galã carismático e a namorada da América era tudo, exceto perfeito. E esse foi o começo da queda de, agora sim, você sabe de quem estou falando, pois sim, de Meg Ryan. Assim, o escândalo de seu romance com o russo foi tal que desmentiu aquela frase de que não há publicidade boa ou má, apenas publicidade. O filme foi um fracasso. O público não perdoou por ela ter quebrado a ilusão do casal perfeito. A mídia não teve piedade dela, e embora tenha esclarecido seu relacionamento com seu ex no ano de 2001, já era tarde. Hollywood a tinha rejeitado. Para que você tenha uma ideia, durante a década de 90, Meg Ryan havia filmado 18 filmes. Nos anos 2000, seu número havia caído pela metade, e claro, a publicidade e divulgação estavam muito abaixo do seu melhor momento. Algo estranho, mas não incomum neste tipo de casos. Muitos já haviam esquecido seu romance clandestino, mas a indústria tem uma memória à prova de tudo, até mesmo à prova de evidências. Vários de seus filmes posteriores nem sequer chegaram a ser distribuídos ou exibidos nos Estados Unidos. Como vemos, a rainha da comédia romântica não encontrou em sua vida pessoal aquilo que tão bem refletia em seus filmes. Filmes como Tienes un e-mail ou Um Anjo Apaixonado são dentro do gênero insuperáveis. Mas o que restava para alguém que havia sido considerada sinônimo de um romantismo idealizado, depois que sua carreira e sua vida pessoal tomaram uma direção não apenas diferente, mas oposta? Pois bem, seu desaparecimento do showbiz foi lamentável para muitos, mas ela não ficou fora dos comentários, infelizmente, sempre de forma muito pouco amigável. E a próxima vez que soubemos dela foi devido a uma série de notas e postagens em redes sociais criticando sua aparência. Uma sequência de cirurgias que, segundo se comentava, não tiveram bons resultados. Desde que completou 40 anos, ela foi sistematicamente assediada pela imprensa, que a acusava de não ser capaz de enfrentar as consequências da idade. Chegaram a entrevistar cirurgiões plásticos para que opinassem com base em fotografias sobre os procedimentos aos quais a atriz poderia ter se submetido. Um espetáculo mais do que lamentável, não é necessário esclarecer, porque as pessoas se importam com o que alguém faz com seu rosto ou corpo. Essa não é uma decisão das outras pessoas e elas não deveriam opinar. Nos últimos anos, Meg deu entrevistas deixando claro o óbvio. Tem sido um fardo pesado ter que responder a expectativas totalmente irreais. Ele obviamente se referia a um público que exigia que ele fosse como os personagens de seus filmes, mas parece ser algo que atualmente não o preocupa. E destaca que chegou à atuação por acidente. Foi algo que começou a funcionar e levou-a a ter uma exposição e um nível de vida que não eram sua prioridade ou seu objetivo. Da mesma forma, ela voltou à atuação em papéis pequenos e participações nas quais recuperou o prazer da atuação, como ela entende, sendo natural e se divertindo no processo. Também aparece em eventos, apoiando seus amigos do meio, atores de sua geração que sofreram reveses, como é o caso de Michael Jott,
Fox, e aos seus 62 anos então, a noiva da América parece ter encontrado o amor em uma solidão cheia de amigos e uma relação saudável com seu próprio passado. E antes de irmos, eu te pergunto, você conhecia Meg Ryan ou algum de seus filmes? Pode ser que pelo nome não, mas vendo-a, tenho certeza que te parece algo, ou te pareceu algo familiar. Além disso, as comédias românticas podem não estar em seu auge atualmente, e eu nem mesmo as aprecio. Mas nos anos 80 e 90, elas tinham uma grande dose de ingenuidade que hoje não está na moda, repito, mas também de crueldade e ausência de limites em muitos aspectos. É verdade que as coisas mudaram, isso é definitivo. O que ontem poderia acabar com a carreira de um artista, hoje pode significar um salto gigantesco para a fama. Tenho certeza que se isso tivesse acontecido com essa mulher, essa atriz, nos tempos atuais, as coisas teriam sido muito diferentes. No entanto, embora todas essas coisas mudem de lugar de tempos em tempos, do que realmente temos certeza é que ninguém pode dizer não a uma garota que pode nos encantar com o romantismo de toda a vida. Se você gosta deste tipo de vídeos, pode encontrar no canal chamado Pepe Mistério. É assim que você o encontra no YouTube. São vídeos de puras adivinhações, como você percebeu.